seus 6 anos de ministério pastoral. Esse mês também eu estarei comemorando os meus 30 de ministério pastoral. Já vou pedir licença aqui, mudar o quadro, porque o aniversário da igreja lá será no último sábado deste mês. E a tua igreja está convidada, para ir a Pilar. O culto começará às 7 horas. Você que não foi a Pilar, permita que vá. Amém? Mas conheço poucas pessoas aqui. E tem uns que eu conheço, mas não lembro o nome agora. Não precisa me identificar, eu sou o pai do pastor, né? Mas meu nome é Severino dos Ramos Silva. Sou conhecido lá em Pilar como Pastor Ramos. Tá certo? E o irmão Edmilson veio para o culto aqui. E Ivan começou sim, eu comecei o trabalho em Pilar. Eu já tinha um bom tempo de evangelho. Eu já comemorei 47 anos de evangelho. Louva a Deus por isso. E Ivan sempre esteve ao meu lado. Assim como o Ziel, que hoje está meio distante. E depois os netos, não que eu não, só desfruto dos netos quando eles vão lá em casa. E a minha esposa ao meu lado. Nós também iremos comemorar daqui uns dias 48 anos de casados. Eu e minha esposa. Mas eu quero dizer que tudo tem a primeira vez, né? O que você faz hoje, você um dia fez pela primeira vez. E eu sou muito curioso, quem me conhece de perto, eu sou uma pessoa que gosto de anotar as coisas no papel e na mente. Certo, Ivan? Então eu posso dizer assim, rapidinho, eu não vou tomar o tempo da igreja, não ficar uma hora aqui, mas eu quero lhe dizer para os nossos irmãos que em 9 de setembro de 74, 1974, eu comprei essa Bíblia. Essa Bíblia, ela tem mais idade de uso comigo do que a maioria das pessoas. Aqui todo mundo é muito jovem. Eu acho que o mais idoso daqui sou eu e depois irmão Inácio, né? Não sei nem se ele está por aí. Todo gente jovem. 9 de setembro de 74, então o que foi que fiz? Fui ler a Bíblia pela primeira vez. Eu morava em São Paulo, era solteiro, comprei essa Bíblia. Me converti em 4 de março de 76, aqui em João Pessoa. Estava com a minha Bíblia, eu já tinha lido ela toda. Eu fico olhando como é que tem crentes que às vezes têm 10, 15, 20 anos de crentes. Eu nunca li a Bíblia toda. É um descuido, me perdoe, mas eu li essa Bíblia toda antes de me converter. Essa aqui. Minha esposa reclamou, vai levar sua Bíblia velha? Eu digo, não é muito velha não, que é mais nova do que eu, né? E casei em 76, no dia 19 de fevereiro. E me converti ao Evangelho no dia 4 de março de 76, sempre com a minha companheira de lado. Recebi o batismo no dia 20 de março de 77, lá no Jardim Planalto, com a minha Bíblia. Certo? E fui ordenado, consagrado a diácono, no dia 20 de julho de 81, com a minha Bíblia. E preguei usando ela a primeira vez em outubro, 6 de outubro de 1977. Eu já com 6 anos de evangelho, praticamente, usando esta Bíblia.
Se eu for falar as datas que eu estava usando essa Bíblia, pelo menos eu preguei em Pilar a primeira vez, no dia 24 de março de 90, lá em Pilar. Um culto com 5 pessoas. Eu, minha esposa, Ivan, pastor Ivan, Uziel e Davi. Não é esse Davi não, é o outro. É o meu filho. 5 pessoas, ali nasceu a igreja em Pilar. 24 de março de 1990. Usando a minha Bíblia. E hoje, como eu vou pregar na igreja do meu filho, pastor, pela primeira vez, eu trouxe minha Bíblia. E ela me acompanha sempre a primeira vez. Amém? Eu não disse nada à minha esposa, mas é porque a primeira vez eu sempre estou com ela. Agora já cuido bem, tenho outras Bíblias, mas ela está lá. Tá certo? E eu cuido bem dela, certo? Porque enquanto mais velho, mais cuidado, né? Então, irei trazer uma breve mensagem. Quero dizer aos irmãos que eu sou um pregador de sítio, de beira de riachos, junto com o Ivan, ele sabe muito bem disso. Eu não sou pregador de cidade grande, sou pregador do sítio, da fazenda, lá onde Josenice se criou. Ando muito pelos sítios, gosto disso. Alguém aqui já andou comigo. Se alguém quiser andar comigo no sítio, é só ir a Pilar, que a gente vai, tá certo? Não sendo para muito longe, a gente vai, uma distância até de uns 15 quilômetros, a gente vai tranquilo. Ainda ontem eu fiz uma visita no sítio a um senhor, esse irmão estava comigo, a um senhor idoso, e ele até chorou, um homem lá, feliz com a nossa visita. Eu prego o evangelho muito nos sítios, nas casas. Eu gosto de manhãzinha eu vou tomar café com alguém e tem sido uma bênção. Porque a cidade é muito diferente. Mas eu irei ler um texto. A gente lê porque todo mundo... É um texto tão conhecido, tem texto na Bíblia tão conhecido, que as pessoas já sabem de cor. Muito embora que muitas vezes tenha ele guardado na mente e não guarda a obediência ao texto na vida diária. Não é verdade? Então fica no livro dos Reis, no capítulo 4, versículo de 1 a 7. Você pode abrir sua Bíblia, se quiser acompanhar. Está aqui a minha Bíblia, talvez, se alguém tiver uma Bíblia da idade da minha, pode mostrar. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E disse ela: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasilhas emprestadas, vasos emprestados, a todos os teus vizinhos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e ponha a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela
e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, te agradecemos por estarmos aqui, pelo dia em paz, pelo que já ouvimos da tua palavra, pelos louvores, pelos cânticos, e te agradecemos pelo nosso reencontro e encontro pela primeira vez também. Abençoa o teu servo pastor desta igreja e todos que pertencem a ela. Estas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amados irmãos, a Bíblia ela cita casos, fatos, histórias de muitas famílias. Ela é formada por muitas famílias e tem muitas famílias que se destacam. Por exemplo, a família de Abraão é aquela que começou praticamente até chegar a nós assim. O Evangelho, que ele também é chamado o nosso pai na fé. Família de Abraão, que ela é formada por Abraão, vem com a sua esposa, e vem Isaac, vem os filhos Jacó, e vem seus netos já, e depois vem os bisnetos, e é formada a família. A família é muito conhecida. A família de Jessé é muito conhecida, o pai de Davi. Todo mundo conhece o caso, a história dos filhos de Jessé, aquela hierarquia todinha, e Jessé estava lá, e Davi estava lá no campo para vir para cá. Todo mundo conhece bem a história. A família de Noemi e Ruth, todo mundo gosta de falar daquela família, e aquele texto quando ela disse: o teu povo é o meu povo. Todo mundo conhece aquela história. São muitas histórias, e aqui nós encontramos uma onde iremos parar nela, a família desta viúva. Uma viúva, uma mulher sem nomes. A viúva dos dias de Eliseu. Não aparece o nome. Encontramos também muitos fatos de pessoas que ficaram na história, passaram para a história do povo de Deus, mas sem nomes. Esta viúva foi uma delas. A mulher do fluxo de sangue, como era o nome dela? Não aparece. A viúva pobre das ofertas que se destacou, sem nomes. Tem nome também. Se a gente for citar, são muitos os casos. Pessoas sem nomes. Não aparecem os nomes dessas pessoas, mas aparece a história dessas pessoas. Que a história fala mais alto do que o nome. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus 5,16 o seguinte: apareça as vossas obras, apareça a vossa luz diante dos homens, ou brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então aparece na vida humana, deve em primeiro lugar estar diante de Deus a nossa fé, nossa obediência, nosso caráter, nosso viver, nossa reputação. Vale mais do que o nome. O nome vem depois. Diante do praticar, diante dos atos, diante do viver, é que vem o nome da pessoa, se bom ou não. O sábio Salomão escreveu que a boa fama é melhor do que o melhor perfume, do que o melhor unguento. Às vezes passa uma pessoa na rua, onde eu moro, que eu moro numa casa que dá o vento assim. Eu acho bom porque o vento traz, certo? Tem horas. Passa uma pessoa lá distante daqui, eu no terraço com a minha esposa, que dois velhos conversando, já não tem tanto o que conversar, às vezes fala de quem passa. Aí a gente sente o cheiro, que perfume bom. A gente nem conhece a pessoa. Mas às vezes passa um homem também fumando, aí minha esposa diz: tá vendo? Olha aí. Assim é a nossa conduta, a nossa vida de crente, a nossa vida de servo, a nossa vida de cidadão, de cidadã,
de jovem, diante da sociedade. Como é que nós estamos vivendo, como é que nós estamos aparecendo diante da sociedade? Então, a nossa história é mais importante do que o nosso nome, até. Porque o nosso nome é quem vai falar, a nossa história é quem vai falar da nossa conduta. Quem somos? Às vezes alguém fala de alguém para você e você diz, sei quem é. Aquilo é gente boa, não sabe nem do nome da pessoa. E nós, os crentes, como é que o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho, o nosso irmão, como é que ele tem olhado para nós? Então, é um caso muito interessante de uma mulher, de uma família que a mulher não tinha nome. E nós iremos parar um pouquinho nessa história. Alguém aqui que estuda deve lembrar do que estudaram do meu tempo, hoje está meio diferente, que uma senhora queria falar com o presidente Getúlio Vargas. E diz que ela passou 12 dias indo para a porta do palácio lá no Rio de Janeiro, que a capital federal era lá, para falar com ele. Porque sabia que ele passava por ali, mas ela não tinha oportunidade, mas estava ali com 2 crianças, porque queria falar com ele naquele tempo. E quando foi um dia, uma moça ia passando e parou. Disse, quem é a senhora? Todo dia eu passo aqui e a senhora está aqui. Ela disse, não é porque eu quero falar com o presidente da República. Aí aquela moça disse, pegou no braço e disse, me acompanhe. Saiu, aí disse, abriu uma porta, disse, papai, atenda essa senhora. Era a filha de Getúlio Vargas. E ela perguntou, quem é a senhora? Ela disse, eu sou filha dele, eu sou Alzira Vargas, filha do presidente. Ela insistiu, ela não desistiu, ela parou ali, eu passo um ano todo esperando, mas eu irei falar com ele. E às vezes a gente pede a Deus só uma vez. Já ouvi muito crente falar, para mim, já falaram, pastor, eu não vou orar mais não, fulano. Eu vou desistir, perdi a esperança. Perdeu a fé e a credibilidade em Deus. Quer mais falar com Deus? Aí acontece que essa família, esta viúva, é a história da viúva, ela vivia muito bem, uma mulher crente, o esposo crente e 2 filhos. Provavelmente ele negociante, um tempo que as coisas iam bem, nos dias do profeta Eliseu, no tempo do rei Joás, e eles viviam bem. Mas de repente esse viver bem, de repente, tornou-se em aflição viver bem. Porque o esposo morreu, e ela agora ficou viúva, sem o marido que ele morreu, e sem dinheiro e uma dívida para pagar. E um dia alguém bate a porta, era o homem que tinha emprestado o dinheiro e disse, eu quero vir receber. Ela disse, eu não tenho como pagar. Aí eles disseram, eu vou lhe dar um prazo, e venho e voltarei aqui, se a senhora não tiver o dinheiro, os seus dois filhos irão comigo, que irão ser escravos, trabalhar como escravo para mim em troca da dívida. Agora ela entra num desespero, nem marido, nem dinheiro, e vendo a hora perder os filhos. São crises que aparecem. Quem foi que nunca passou por uma crise financeira ou que não está passando em algum lugar? Crise financeira faz parte da vida. Crise familiar faz parte da vida. Tá certo? Crise na saúde faz parte da vida. Tem alguém que vai dormir e acorda, amanhece o dia já no hospital. São coisas desta vida que acontecem. Então ela agora não ficou desesperada. Ela ficou triste e preocupada, vendo a hora perder os filhos.
e ficar sozinha. E a gente vai aprender com ela, que ela não saiu espalhando a sua situação. Que não devemos fazer isso, espalhar para todo mundo as nossas necessidades. Nem as bênçãos. Ela não espalhou para ninguém. Ela não procurou fugir. Ela poderia, eu vou pegar meus filhos e sair pelo mundo afora e vou fugir dessa situação. Ninguém foge dessa situação e nem ninguém foge da consciência. Não é verdade? Quantas vezes alguém passa a noite sem dormir, preocupado com algo que a consciência está falando, martelando na vida da gente. É de tal forma que essas farmácias, um dos produtos que mais vende, pela aparência, é comprimido ou remédio para alguém dormir. O povo já não dorme mais. Né? Tem um escritor chamado Neymar de Barros, do Paraná, que ele escreveu uma frase que diz: nós perdemos o nosso sono nas compras a prestações. Quem gosta de pagar é desse jeito. Não é verdade? Eu sou desse jeito, se por acaso acontecer, espero que não aconteça. Porque eu não compro, não comprando, não tem jeito. Né? Essa semana passada, abrindo um parênteses, eu fiquei assim meio triste com a minha esposa. Ela comprou um remédio, não passa um povo vendendo remédio nas portas, no interior já passa. Vende remédio, vende perfume, vende não sei o que, vende coisa. Ela foi e comprou um remédio. Comprou como se fosse um remédio preparado com erva babosa. Quando ela recebeu o remédio, não era erva babosa. Era um outro produto lá. O rapaz veio cobrar, já outro veio cobrar. Eu não sabia, quando chegou eu vim cobrar o remédio. Ela disse, eu não vou pagar, porque eu comprei erva babosa. E o rapaz me veio, qual foi o remédio? O outro? Tá ali. Aí eu disse, quanto foi o remédio? Foi 100 e pouco. Aí eu disse, vai pagar. Você comprou, vai pagar. Foi. Mas o rapaz me entregou o remédio errado. Não tem problema. Se ele passar um dia aqui, você fala com ele. Agora o remédio, o dia de pagar é hoje, então vamos pagar o remédio. Pode ser o remédio que foi. Paga o remédio. Foi embora, ficou pago. Comprou, não prestou atenção na hora porque não quis. A gente tem que ter compromisso. Certo, irmão? Ter compromisso. Então pagou, ele foi embora. O remédio está lá, não sei se ela usou, se vai dar para o pastor Ivan. Certo? Aí a viúva, muito preocupada, sofrendo, ela não caiu no desespero, porque confiando no seu Deus, no nosso Deus. Ela pensou, não tinha portas abertas, ela não achou um parente. Que tem hora que nas horas difíceis os parentes vão-se embora, viu? Vão embora. E nem iriam saber que também ela não falou nada. Não apareceu parentes, nem amigos, não falou nada, mas ela pensou, ainda há esperança. Provavelmente. E se dirigiu ao lugar certo. Com uma mulher lá que encontrou-se com Alzira Vargas. Ela procurou a pessoa certa, no lugar certo, e foi ao profeta. E quando chegou lá, ela disse, ela não foi falar, profeta, eu preciso de dinheiro. Não. Ela chegou e disse, olhe, o meu esposo era um dos teus servos, dizendo assim, o meu esposo era um crente, eu também sou, nossos filhos, ele morreu, deixou a dívida, eu vim falar para o senhor. Mas ela não disse, eu quero tanto, arranje dinheiro, tome emprestado, resolva meu caso. Não, ela só fez falar o que estava acontecendo. E o profeta disse, tá bem, como quem diz assim, o que é que eu tenho com isso? Ele não falou isso. Ela disse, aí ele disse, o que é que você tem em casa? Você tem o que em casa? Ela disse, nada. Às vezes a gente diz isso em casa, né?
O povo já diz isso tendo muito, né? Ela disse, ela tinha um pouquinho, né? Tem mulher que vai sair, abre o guarda-roupa, tem roupa, nem toda loja tem daquele tanto. Eu não acho uma roupa para vestir. Pode ter certeza. Vai para o culto hoje, não quer festa e eu não tenho um calçado. Dá um caminhão de calçado. Como diz lá no interior, é a pessoa chorando de fartura, de barriga cheia, a linguagem de lá. Mas ela estava sofrendo, ela disse, eu não tenho nada. Ele disse, mas não tem nada? Que sempre vieram estas perguntas de Deus. Ali foi o homem de Deus. Primeira pergunta que o homem ouviu de Deus foi aquela que Deus perguntou ao homem, onde estás? Quando perguntou a Adão. Depois perguntou novamente, onde está o teu irmão? Quando Caim matou Abel. Depois perguntou novamente, o que fazes aqui, Elias? Ele ia fugindo. Aqui o servo de Deus pergunta, o que é que você tem em casa? Nós somos sempre perguntados por Deus. Ela disse, eu não tenho nada. Aí ele disse, nada? Ela disse, eu tenho em casa uma botijazinha de azeite. Na linguagem lá do interior é uma quartinha. Vamos supor ali uns 2 ou 3 litros de azeite. Em outras palavras, ela estava dizendo, eu tenho em casa o Espírito Santo, que o Espírito Santo, o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E a casa que tem o Espírito Santo, a vida que tem tudo, porque a Bíblia diz, São Paulo escreveu, que quem tem Deus, tem tudo. Ela tinha tudo. E ela foi falar com o homem de Deus, não foi com o povo, os estranhos. Ela não procurou fugir, ela não procurou desaparecer. Ela foi falar com o Senhor, foi falar com Deus, que o profeta fazia esta ligação. Aí ele disse, tá certo. Então faça o seguinte. Tem jeito. Eu não sei se ele disse isso, porque para tudo tem um jeito quando está na direção de Deus. Amém, irmão? Tem jeito. Aí disse, faça o seguinte. Você vai na vizinhança aí e toma vasilhas emprestadas. Ela tinha ali, provavelmente, 2 ou 3 litros de azeite. Eu faço assim um pensamento. Que uma botijazinha de azeite, se ela dissesse uma jarra de azeite, já era diferente. Né? Eu tenho uma jarra na minha casa de barro, cabe 100 litros d'água, aí já era azeite sobrando. Você vai na vizinhança, toma vasilha emprestada, muitas vasilhas, e vai tomando. Tome vasilha. Ele não disse tome 10 vasilhas, 15 vasilhas, 20 vasilhas. Tome vasilha emprestada. Para ela se esforçar também. Amém? A gente precisa de fazer esforço. Pastor Ivan estava aqui falando e ali eu lembrando, liguei e fiz uma ligação, pastor Ivan. Uma certa vez a gente pregando no sítio Marcação, um culto, caminhão parado, a gente ia em cima de um caminhão. Ivan tocando aqui. Uma casa muito comum, quase naquela curva que vai para Curumataú, Ivan. E quando eu fui pregar, Ivan estava assim, uma lâmpada muito pequena, mato por todo lado, aí eu vi uma coisa brilhar, eu passei assim o olho, era uma cobra deste tamanho que ia passando quase nos pés de Ivan e dos meninos. Mas ele não viu. Eu digo, e nem eu vou falar. Porque senão corre todo mundo para cima do caminhão. Só que ela veio para o meu lado, né? E eu digo, e eu pensando comigo, eu vou ficar, você ficando bem parado, ela não vai atacar. Você fica parado. E eu falando e parado e assim, e ela passou por aqui e saiu assim para o lado da casa, para umas plantaçãozinhas de flores. E eu pregando, eu digo, vou olhar se ela volta, mas ela não voltou. Aquela cobra não voltou. Quando terminou o culto, quando eu falei a história, teve gente que correu para o caminhão. E se fosse antes? Ivan aqui falando e eu dali lembrando desse fato. Então a gente não pode desistir. Aí aquela viúva não desistiu, aí ela saiu nas casas. Primeiro era uma mulher que o povo queria bem a ela.
Ninguém gosta de emprestar um objeto para uma pessoa. E se você não se dá com uma pessoa, você não vai à casa dessa pessoa tomar nada emprestado. Pode ter certeza. Não vai. Quem é que vai tomar alguma coisa emprestada se você discutiu com o vizinho, ou não gostou dele, ou já houve alguma coisa? Ela tinha uma vida exemplar diante da vizinhança. Pode ter certeza. Era uma pessoa de bom testemunho. Era uma pessoa de uma vida ímpar, diante de conduta extraordinária na vizinhança. E ela foi tomar vasilha, tomou, encheu a casa. E os filhos, ela fechou a porta. E agora eu vou pegar essa botija de azeite. Isso é uma fé abençoada. Porque ela estava vendo tantas vasilhas vazias e só tinha um pouquinho, como é que vai encher as outras? Ela creu. Amém, irmão? Ela creu. Eu olhava para essa igreja aqui e eu pensava assim, olhando aqui era um mato, não era? Essa rua assim, esse lugar meio esquisito, mas eu olhava assim, isso aqui dá um trabalho tão bonito. E eu pensava assim, vai dar certo. Foi quando o Ivan veio para cá. E está uma igreja abençoada, maravilhosa. Em pouco tempo, né, pastor Ivan? 6 anos. 6 anos. Lá em Pilar também tem um trabalho, que não é assim, mas é um trabalho abençoado, muito animado, graças a Deus. Amém? Lá tem um campo assim, que é distante, tem a igreja, tem mais uma congregação, tem mais outra noutra área, tem mais outra noutra área. Hoje lá está havendo 4 cultos, lá em Pilar. E começou com a gente. A gente 3 que está aqui, Ivan e Uziel. Raniel, Uziel e Davi. Então, quando ela pega as vasilhas, aí ela chamou os filhos, disse, meu filho, pegou aquela botijazinha de azeite, eu faço um pensamento assim, aqui tem água, né? Vou tomar um pouquinho. Aí ela pegou aquela botijazinha de azeite e começou a tornar azeite nas outras. E traz outra, e o filho trazia. E venha mais, ia enchendo. Eu acredito que o menino falava, mas é azeite demais. E traga azeite, e vem azeite, e traga azeite. Meu filho, venha mais, parece que eu estou vendo, traga mais. E ela só com uma, enchendo as vasilhas. E foi enchendo. Daqui a pouco, traga mais. Aí o filho disse, manhã não tem mais, está tudo cheio. Azeite não foi extra virgem, não. Foi extra santo. Extra crente, extra fé, extra bênção. Porque Deus só faz do melhor. Amém, irmão? Estão lembrados, abrindo um parênteses lá para as bodas de Caná, daquele casamento, quando o Senhor Jesus transformou água em vinho, o homem lá que examinava o vinho falou, esse nunca viu um tão bom desse jeito. Porque Deus só faz o melhor, meu irmão. Deus só dá o melhor. E nas mãos de Deus Ele faz como Ele quer, Ele transforma e multiplica. Ali não foi transformação de azeite, foi uma multiplicação do azeite, né? Como a primeira multiplicação de pães, 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou pães para alimentar mais de 5.000 pessoas, e ainda sobrou. Aí a viúva agora, aquela mulher, com aquela fartura em casa, ela voltou ao profeta, foi pedir a ele direção. Amém, irmão? Foi pedir direção. Às vezes nós vamos fazer as coisas e não pedimos a direção de Deus. Sem a direção de Deus, se não sinta, não faça. E você tem a liberdade de fazer assim na hora de eu parar. Já fez? Oh. Pode fazer. Sem a direção de Deus, não faça. E agora ela voltou ao profeta. Profeta, a casa está uma riqueza de azeite. Ele disse, agora você vai, vende o azeite, paga a dívida, e vá viver com a sobra, com o resto. Aquela crise foi embora.
O choro parou. Os filhos não iam mais ser escravos de ninguém, porque ela creu, ela perseverou. O Senhor faz desse jeito, irmão. Agora precisa ser filhos e ser realmente filhos obedientes, que estavam junto da mãe, e também pais obedientes a Deus, para ser exemplo para os filhos. Pode ter certeza. Eu estava lembrando de nós devemos pedir a permissão de Deus. Eu já disse isso para alguns irmãos, não sei se Ivan falou, é um testemunho nosso, tá certo? Que lá em Pilar, uma certa vez, eu não sei andar de bicicleta. E também de moto, pior. E também não sei dirigir. Se você for para Pilar, eu vou a casa do pastor, vamos passar 3 dias. Pode ir, para a gente passar 3 dias andando a pé. Viu, pastor Welles? Eu não tenho carro. A não ser que você leve o seu. Tá certo? Aí um certo dia, logo no início de 90, o início da igreja ainda, com alguns anos, eu estava vindo para João Pessoa, saindo para vir aqui resolver as coisas. Eu tinha um comérciozinho bem pequenininho, que eu vim sair e Ivan tomava conta com o Zé, que era de vender um lanchezinho numa pracinha lá. E eu, com a minha bolsa, eu gosto muito de andar com uma bolsinha. Quem me conhece sabe, né, com algumas coisas. Fiquei na saída da cidade para cá, esperando um carro. Aí lá vinha um carro novo de um crente. Não vou dizer a igreja dele, nem o nome, porque não tá, eu evito. Não tem nada a ver. Quando eu avistei esse irmão de longe, eu conheci o carro dele, um carro bonito. Eu digo, agora eu vou. Ele é meu, eu conheço ele desde ele criança e eu também. Ele é quase da minha idade, é mais novo pouca coisa. Agora eu vou. Eu fiquei ali, aí lá vem ele passando, quando ele ia passando, deu uma aliviada, tem um quebra-mola. Para aliviar mais, ele olhou e veio embora. Eu digo, o irmão me deixou, que era no sentido da BR-230. Carona eu não peço, viu, irmão? Quem me conhece lá, eu não peço carona a ninguém, não. Eu ando porque a pessoa para e me chama. Mas carona, não, porque esse nome, pelo nome eu não peço, para não constranger ninguém. Que esse nome de carona é porque lá vem o José. Ele para mim, um exemplo. Me leva com vergonha de me deixar, mas quando eu entro ele fica com a cara desse tamanho. Se eu pudesse eu não levava esse camarada. Isso é a origem do nome carona. Quem fica com a carona, a cara feia, é o dono do carro. Não é quem vai. Então eu não vou, ele veio embora. Peguei um carrinho, apareceu um carrinho velho de um homem chamado Seu Basto, que Ivan conheceu, já de uma outra cidade, e ele parou. Café do Vento, pastor, disse, vou, BR-230, rapidinho, cheguei. Lá vinha um ônibus de uma empresa guarabirense, fazia a linha Guarabira, João Pessoa, peguei aquele ônibus, desci na rodoviária e subi ali para o lado de centro, e tinha uma loja antigamente, eu não sei se ainda tem, era Alves Miudeza. Aí eu entrei nessa Alves Miudeza para comprar alguma coisa para a igreja. Quando eu fui entrando, o irmão que me deixou foi saindo. Quando ele deu comigo, ele se tocou tanto que ele disse, pastor, eu disse, bom dia. Ele disse, rapaz, eu passei pelo senhor na saída, o senhor vinha para João Pessoa, foi? Eu digo, vim. Ele disse, eu não lhe chamei, não lhe trouxe, que eu não sabia se o senhor ia vir. Eu disse, mas eu não vi, está tudo certo, graças a Deus. Eu não esqueço isso, irmão. Quero bem a ele. Ele foi um culto essa semana lá na igreja. Gosto dele. Olha, meu irmão, passaram-se 15 dias. Aí eu fui a Itabaiana. Eu era procurador do meu pai. Eu fui para Itabaiana resolver umas coisas no INSS. Se tem algum funcionário do INSS aqui, Deus lhe abençoe. Mas o de Itabaiana, eu cheguei cedo, quando eu saí de lá, ia dar meio-dia. E o ônibus de Itabaiana para Pilar, ele saía de meio-dia. Eu andei, mas perdi o ônibus, avistei quando ele saiu. Som. Quando ele
sair, eu perdi o ônibus de meio-dia. Aí eu fui no guichê. Aí a moça disse, olha, só tem ônibus agora de 5 horas. De meio-dia para 5 da tarde. Eu disse, meu Deus. Eu tirei o dinheiro do bolsinho meio disfarçado. Se eu comer um lanche, não compro a passagem. E se eu comprar a passagem, eu não faço o lanche. E eu ficar com fome até 4 da tarde, eu vou a pé. Olhei assim. Era um mês de novembro, eu vou a pé. Aí saí a pé. É uma distância boa, né? De Pilar para lá, dá em torno aí de uns 15 quilômetros, sei lá. Por aí assim, estrada de terra, cercado de um lado, tal, aquela coisa, e vou embora. Aí saí. Andando ligeiro, abaixadinho, lá se vai. Quando eu saí da cidade, passou um motoqueiro por mim. E parou lá na frente. Ele passou ligeiro, parou, tirou o capacete. Isso foi em 92, me lembrei agora. Aí ele disse, o senhor está indo para onde, senhor? Eu digo, eu estou indo para Pilar. Ele disse, eu estou indo para a Encruzilhada, que é um lugar que fica perto, a 5 quilômetros. Se o senhor quiser ir até a Encruzilhada, eu digo, vou. Me multei ali atrás, sem jeito, nunca tinha andado no bagageiro. Ele disse, se segura, eu digo, sim, senhor. Esse homem saiu numa velocidade. Eu fechei os olhos, estrada de terra, areia, era assim. Eu pensando, tô achando que Vera vai ficar viúva, mas se eu for pro céu, tá bom. Olha, irmão, com 5 minutos chegou, foi logo nessa encruzilhada. Aí ele parou, olhou para mim, um rapaz alto. Aí ele disse, e daqui para Pilar? Eu disse, eu sou muito conhecido aqui, talvez passe alguém aqui e me leve. Ele olhou e disse, mais uma hora dessa, monta aqui de novo, eu vou deixar o senhor em casa. Que ele iria direto, aí ele fez assim. Subi novamente. Ele disse, essa entrada eu desconto na velocidade. Eu digo, pronto. Quando eu cheguei em casa, Vera estava no terraço. Quando Vera viu minha esposa aqui, caiu na risada. E nunca tinha visto uma cena daquela. Aí eu desci, meu irmão. Quando eu desci, eu disse, olha, eu não tenho como pagar o senhor. Ele disse, mas já está pago. Eu não esqueço isso. Eu disse, já está pago? Ele está. Eu disse, como? Isso na frente da minha casa. Ele disse, é porque hoje eu vou dormir na certeza que fiz alguma coisa boa por alguém. Aí ele disse, o senhor deixa eu lhe dar um abraço. Se ele dissesse, o senhor quer que eu leve o senhor para qualquer canto, eu diria, deixo. Ele me abraçou. Eu chega tremia de medo, de força, de tudo. Aí montou na moto e foi embora. Até hoje eu procuro esse homem. Eu tenho a fisionomia dele, nunca encontrei ele por onde eu ando na região. E ele fez isso para mim de Itabaiana até Pilar, sem eu conhecer esse homem. E aquele irmão passou, me viu no ponto e me deixou. Eu lembrei logo da parábola do bom samaritano. Nós precisamos glorificar a Deus, irmão. E a gente precisa servir e confiar na certeza que Deus cuida de nós. Para mim, eu não sei se foi um anjo que Deus mandou fazer aquilo para mim, mas Deus providenciou alguém para me ajudar. Que eu estava com fome e estava muito longe. Aquela viúva, ela estava sem dinheiro, vendo a hora perder os filhos, necessitada, sem saber o que fazer, o que irei fazer da vida. Ela foi direto ao profeta. Já teve alguém que veio direto a mim, eu não conto tanto de gente. Já teve pessoas que chegam lá em casa dizendo que iria morrer assim que saísse da minha casa. Mas graças a Deus, Deus me usou e a pessoa está viva. Pode ter certeza. Nós temos aqui o pastor, meu pastor hoje é ele. Ele é o presidente da denominação, é meu filho. Eu fui pastor dele e ele agora é meu pastor.
Amém, irmão? A gente precisa, e essa viúva deixou uma grande lição, pode ter certeza. E ela vendeu o melhor azeite, eu acho que foi muito fácil de vender. Assim como o melhor vinho que tomaram. Tá certo? Nós precisamos crer e confiar, irmão. Não há nada perdido, não. Nós pregamos que tem um Deus que resolve tudo e às vezes a gente se desespera com tão pouca coisa. Mas só para concluir, pastor Ivan, esse rapaz fez isso com poucos dias. Chegou um pastor à minha casa, lá em Pilar, de renome na Paraíba, meu amigo, quero bem a ele é idoso também, é mais um pouco, eu tenho ele como fosse um pai. Não sei se alguém aqui conhece o pastor Adalto Lins dos Anjos, que era o presidente da Presbiteriana na Paraíba na época. Ele foi um que me deu a honra de pregar na igreja dele aqui no centro de João Pessoa. Eu disse, mas pastor, o senhor está com essa coragem toda? Ele riu que só. Ele chegou na minha casa e disse, pastor Ramos, eu vim aqui para lhe levar para Patos. O senhor recebe quanto dessa igreja aqui? O senhor está recebendo quanto desse trabalho? Eu disse, nada. Nada. Eu disse, não tem condição. Está ali a testemunha. Então o senhor vai para lá tem uma casa pronta, a igreja tem uma Kombi, a casa tem telefone, e o senhor vai receber um salário muito bom. Ele me disse quanto eu iria receber. Lá tem tudo, uma cidade excelente, a cidade de Patos. O senhor vai para Patos. Eu vou lhe colocar lá. Eu disse, me dê 8 dias para pensar. Foram 8 dias de luta, porque os meninos estavam fazendo planos quando chegassem em Patos. Pastor Ivan dizendo, aí esse sapato velho eu vou jogar fora, eu vou comprar um novo. Coisa de garoto, né? E a minha esposa lá vai ser muito bom, que você vai receber esse dinheiro e a gente vai trabalhar e a igreja lá vai crescer. E foi 8 dias de tristeza para mim, de preocupação. Eu vou, eu não vou. E eu orando, eu vou, não vou. Com 8 dias ele chegou novamente no carro. Pronto, pastor, diga aí que a gente vai, que eu já vou ligar para uma empresa para vir um caminhão baú, pegar suas coisas e a gente ir para Patos. Eu disse, eu não vou. Não vai, vou não, senhor. Por que o senhor não vai? Porque aqui já tem uns 30 crentes e eu tenho medo que esse povo se desvie e eu me sinta culpado. Mas o senhor, nessa situação, disse, Deus proverá. E eu não fui. Ficaram zangados que só. Há poucos dias, aquele moço da moto me deixou lá. Já está pago, senhor. Eu trouxe o senhor aqui, já está pago. E eu estava ali, a igreja me queria bem, ainda gosta mais ou menos, né? Porque vai crescendo, a gente não sabe se todo mundo quer bem. Com 10 anos após, eu convidei o pastor Adalto Lins para pregar lá de novo, que ele já tinha pregado. Ele morava em Olinda, mora em Olinda ainda, mas está jubilado. Ele foi, quando chegou lá no culto do aniversário, que a igreja vai no último sábado desse mês, quando ele pregou, ele olhou e disse, pastor Ramos, Deus lhe abençoe. Não era para você ter ido para Patos. Ele mesmo. O seu lugar era esse mesmo. Seu lugar era esse. Porque aqui, o trabalho, aqui está uma bênção. Então, irmão, não vamos agir, vamos deixar Deus agir. Amém. Deixa Deus cuidar da gente. Amém. E meus meninos ali cresceram, foram estudando. Depois cada um conheceu uma moça, né? Casaram. Eles ficam velhos e elas continuam do mesmo jeito. Não sei que remédio é esse. Tem meus netos, espero um dia ter bisneto. Cadê Ivanzinho? Cadê essa turma? Tem que produzir. E tudo para honrar a glória do Senhor, mas não esqueça, da palavra Ivan, não esqueça, irmão, do exemplo da irmã sem nome. Não importa o nome. O rapaz que me deu a carona de moto, eu não sei o nome que ele não falou. Mas foi uma bênção na minha vida. E aquela mulher sem nome, aquela viúva, ela deixou uma grande lição para nós. Pastor Ivan está com a palavra. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Ivan. Primeira vez.